Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Renata, eu sou bolsista do projeto PIBID na Escola Municipal Santa Cândida. Nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho dos principais conceitos sobre estatística, né? O que vocês precisam estar atentos não só a fazer exercícios e avaliações, mas também na vida, quando vocês estiverem lidando com um jornal, uma revista, uma matéria na internet. Então vamos ver um pouquinho sobre esses conceitos básicos. Primeiramente, população e amostra. A população é o que a gente chama de um conjunto que a gente está analisando. Pode ser de objetos, de pessoas, de acontecimentos, e é dessa população que a gente quer obter uma informação através dos métodos estatísticos. Já a amostra é a parte da população que vamos utilizar para inferir dados sobre a população. A gente tem aí uma imagem, né, que pode ajudar um pouquinho a entender quem é quem nesse jogo, mas a gente precisa ter noção também que a palavra inferir significa olhar para um grupo menor e tirar conclusões sobre um grupo maior. Então, por exemplo, a gente pode estar buscando informações sobre os alunos do 8º ano do Colégio Santa Cândida. Mas para a gente chegar à conclusão sobre essas informações, a gente vai perguntar, a gente vai colher dados sobre apenas 5 alunos do 8º ano. E isso funciona porque existem métodos, né? Desde o início, desde o momento em que a gente vai escolher essa amostra, para que esse pequeno grupo de pessoas possa representar bem toda a população. Então vamos ver um pouquinho sobre os erros, às vezes intencionais, às vezes não, que podem ser cometidos quando a gente está escolhendo a nossa amostra. Então, uma boa amostra ela deve representar bem a população, ou os dados inferidos não serão condizentes com a realidade. Ou seja, se a gente não escolhe bem qual é a nossa amostra, a gente vai chegar a conclusões que não são reais. Por exemplo, se um torcedor do Santos quer saber qual a maior torcida do estado de São Paulo e, para isso, faz a pergunta para qual time você torce na entrada do estádio do Santos antes de um jogo, as respostas que ele vai colher ali, elas vão ser todas sobre o Santos, porque ele está perguntando exclusivamente aos torcedores desse time. Mas não vai ser essa amostra que vai representar bem todo o estado de São Paulo. Sobre o censo IBGE e a sua importância. É a partir do uso correto dos métodos estatísticos que a gente chega a conclusões sobre a população brasileira, como seu tamanho, a sua idade média, as doenças mais recorrentes, quem tem acesso à educação, quem tem acesso à água potável, quem tem acesso a serviços de saúde, acesso à internet, por aí vai. E é com essas informações que o governo pode direcionar suas políticas públicas. Então, por exemplo, ter noção de quantas pessoas, do quão frequente é a recorrência da doença diabetes, vai poder orientar o governo, o Ministério da Saúde, né, o SUS como um todo, para que a população receba informações sobre essa doença e para que o governo possa comprar a quantidade correta do medicamento para essa doença. Do que gráficos precisam? Então, começando a entrar aí nessa questão da análise de gráficos. Eles precisam principalmente de título e fonte. O título, para que a gente saiba, né, sobre o que aquele gráfico se trata, sobre o que ele está tentando nos informar. E a fonte, porque se a origem do gráfico não for confiável, a gente não vai saber se a maneira escolhida para determinar e apresentar as informações foram corretas. Então, os erros que podem ser intencionais, mais cometidos são em relação à amostra, que a gente já falou um pouco sobre, e agora a gente vai falar também um pouco sobre a escala e sobre as ilusões visuais, né? Algumas ilusões de ótica que podem acabar surgindo. Então, identificando erros nos gráficos. Todo gráfico deve conter o valor zero, e isso pensando na escala. Porque caso contrário, vai te dar ali uma pequena ilusão de ótica. A gente tem aqui um exemplo. Então, o primeiro erro desse gráfico, né? Ele não tem título. Então, a gente não sabe sobre o que essas informações são, a gente não sabe sobre o que esses números são, e a gente não sabe quem é João, quem é Marcos e quem é Luiz. Mas a gente tem aqui
uma legenda, né, que fala dos meses, isso nos dois gráficos. O nosso problema maior está na escala. Com a escala certinha, vocês podem ver que a gente tem aqui todas as informações, né, dessas 3 pessoas durante os 3 meses. Mas quando a gente pega uma escala que não tem o zero, que já começa aqui com 90, a gente acaba, por exemplo, perdendo informação. Então, aqui a gente vê que tem um dado do Marcos em março, mas nesse gráfico que não começa no zero, esse dado se perdeu, né, porque ele é menor do que 90. E a gente também acaba tendo uma ilusão, por exemplo, de que o mês de março do Luiz foi muito menor do que o mês de março do João. Mas olhando o gráfico inteiro, né, tendo todos os dados com a escala desde o zero, a gente vê que isso não é verdade, que esses valores, na verdade, eles são bem próximos. Mais um exemplo agora, a gente tem o gráfico de pizza, né, que na verdade, na maioria das vezes é chamado de gráfico de setores. E esse gráfico ele mostra sintomas apresentados pelos pacientes da amostra de 150 indivíduos nos últimos 6 meses. Então, a gente sabe que, né, como está dizendo aqui, que a gente tem uma amostra de 150 indivíduos, quer dizer que foram 150 pessoas que foram entrevistadas. A gente tem que se atentar um pouquinho aqui às cores. Dá para a gente chegar ainda a conclusões certas, porque esse gráfico ele traz os números aqui do lado de fora, mas isso nem sempre ocorre. Por isso que o ideal é tentar encontrar cores que não são tão semelhantes quanto esses dois tons de azul. E aí a segunda coisa que a gente tem que ficar um pouquinho atento é: existe a possibilidade de um mesmo paciente ter mais de um sintoma? Essa possibilidade existe. Então, esse gráfico aqui de setores, ou o gráfico de pizza, ele não é a melhor opção para representar esse tipo de dado. Então é isso, essa videoaula vai ficando por aqui. Deixo com vocês essas referências, né, que foram usadas para montar a aula. A gente vai ter outra aula de estatística e nessa próxima a gente vai falar sobre como calcular a média, a mediana e a moda. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários.